RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Política. Candidatos ao governo do estado discutiram propostas em debate promovido pela RDC TV. Imigração. Mais 140 venezuelanos chegaram ao Rio Grande do Sul nesta tarde. Saúde. Especialista dá dicas de como entrar na dieta sem radicalismo. Previsão do tempo. Confira como fica o clima nas principais regiões do estado. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Na noite de ontem, a RDC TV promoveu o debate com os candidatos ao governo do estado. Foram 2 horas em que os concorrentes tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas e esclarecer as dúvidas de milhares de eleitores que no dia 7 de outubro devem escolher o melhor para o futuro do Rio Grande do Sul. Antes mesmo do debate começar, a programação na tela da RDC TV já estava toda voltada para este grande evento que proporcionou informação de qualidade aos mais de 8 milhões de eleitores gaúchos. Foram convidados os 8 candidatos ao cargo para governador do estado. Paulo de Oliveira Medeiros, do PCO, não respondeu o contato. O atual governador do estado e candidato José Ivo Sartori, do MDB, não se interessou em participar do debate. Já os candidatos Eduardo Leite, do PSDB, e Miguel Rosseto, do PT, desistiram de comparecer às vésperas do evento. Foram 2 horas para que os candidatos pudessem apresentar suas propostas. E este foi o maior tempo oferecido por uma emissora de televisão. O debate ficou dividido em 5 blocos, em que os candidatos puderam fazer perguntas entre si e também responderam questionamentos feitos pela população. E os temas variaram entre saúde, educação, emprego, segurança, desenvolvimento para o Rio Grande do Sul e também o agronegócio. Os candidatos presentes no debate criticaram por diversas vezes a ausência de Sartori, Eduardo Leite e Miguel Rosseto. E lamentar a ausência dos demais 3 candidatos, que ao que parece combinaram de não estar presentes aqui. 3 candidatos que não se dispõem ao confronto de ideias, a um debate democrático. 3 candidatos que representam justamente os 3 partidos mais envolvidos com a Lava Jato. Eu gostaria de fazer essa pergunta diretamente ao ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, mas ele não está aqui. Confirmou, mas não apareceu. Não é à toa que 3 candidatos não vieram. Eles não vieram porque eles não respeitaram o debate democrático quando as condições são iguais. Portanto, é um momento onde eles não podem ficar falando sozinhos o tempo inteiro e não ser contestados. Nós vemos aí a propaganda do governador, o tempo inteiro dizendo que o estado está no rumo certo. Bem, ele diz que o estado está no rumo certo, mas nós temos 6 assassinatos por dia, nós temos a cada 3 dias um latrocínio, nós temos uma situação de crise da segurança pública, na educação, na saúde. O estado não está no rumo certo e o governador não vem defender as suas propostas aqui. Nós lamentamos que supostamente aqueles que estão, digamos, nos 3 primeiros lugares na pesquisa tenham sido tão arrogantes quanto foram, né? E não vieram ao debate, né? Acho que isso é uma demonstração também de covardia, né? Porque não quiseram vir aqui fazer a discussão olho no olho. Durante o debate, Júlio Flores, quando questionado sobre a saúde, afirmou que o atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde deve ser prioridade em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, é preciso defender o SUS público, né, controlado pela maioria da população, porque hoje, infelizmente, o dinheiro do SUS está indo para os hospitais privados, né, sustentando aí as grandes redes, essas redes luxuosas, mas que não atendem o grosso da população, não atendem a maioria do nosso povo que sofre com as filas. Então é preciso, por outro lado, estatizar, né, esses hospitais privados e construir um plano de obras públicas que dê conta da necessidade de leitos na capital e no interior,
Matheus Bandeira afirmou que o desemprego é gerado por uma crise política e um Estado falido. A gente precisa entender o mal pela raiz, porque o desemprego é efeito colateral de um modelo de Estado falido, de um Estado obeso, ineficiente, que tributa demais, que gera complexidade demais e uma burocracia insana que atrapalha a vida de quem quer empreender e de quem quer gerar emprego e renda para as pessoas. Quem gera emprego, quem assina a carteira são as empresas, não é o Estado. Mas o Estado atrapalha a vida de quem quer empreender. O Estado afugenta o investidor, o Estado brasileiro e o Estado do Rio Grande do Sul. O caminho para gerar mais empregos, eu quero dizer para aquele que nos assiste que nós podemos sim ter esperança, existe saída para o Brasil, existe saída para o Rio Grande, mas para isso é preciso que a gente interrompa esse ciclo da velha política. Já o ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, quando questionado sobre segurança pública, afirmou que este é um dever do governador e apresentou 3 medidas que devem ser colocadas em prática caso eleito. Tanto este tema tem que ser responsabilidade do governador, não do vice, não do secretário. O governador tem que assumir um grande pacto, Rio Grande Mais Seguro. Eu proponho a criação de um conselho de Estado, com a presença da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP, juntamente com quem vai responder pela segurança, trazendo o Ministério Público e o Poder Judiciário junto com os prefeitos e prefeitas das 20 maiores cidades. Este pacto significa algumas ações. Primeiro, armar, equipar e ampliar o efetivo das forças de segurança. Segundo, temos que usar tecnologia, câmeras, cerca eletrônica, inteligência, informação para combater o crime, especialmente as facções. Terceiro, temos que ter uma integração policial. Roberto Robaina afirmou que a marca de seu governo, caso eleito, será priorizar a educação pública de qualidade. Nós temos como meta, nós queremos governar para deixar uma marca no Estado. A nossa marca é a educação de fato ser prioridade. E educação ser prioridade significa valorizar os servidores, os professores, os funcionários de escola. Portanto, nós consideramos fundamental e nós pagaremos o piso nacional do magistério sem mexer no plano de carreira. E há recursos para isso. Os recursos são os valores altíssimos que são sonegados no estado do Rio Grande do Sul. Os técnicos da Receita Tributária, que são os que trabalham nessa área, estimam que a sonegação é de 8 bilhões de reais. Após as entrevistas individuais com cada candidato na programação da RDC-TV, este foi o primeiro debate promovido pela Rede Digital de Comunicação. Eu acho que a gente completa um ciclo inicial de cidadania, de cobrir as eleições no Rio Grande do Sul, dando a oportunidade dos candidatos falar suas ideias, expor as suas ideias, e é lamentável o fato de alguns candidatos não terem vindo, porque assim como a RDC montou essa grande estrutura com mais de 50 profissionais envolvidos para levar informação a cada gaúcha, ficou comprometido sem dúvida os gaúchos que queriam ouvir os outros candidatos. Mas eu acredito que a RDC, cumpriu essa missão e fez um grande evento. Na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro, a RDC-TV promove mais um debate. Desta vez, com os candidatos a vice-governador do estado. Mais de 50 mil pessoas assistiram à transmissão através das redes sociais. E quem perdeu ainda pode conferir pelo Facebook ou YouTube da emissora. Então, relembrando, na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro, a RDC-TV realiza o debate eleitoral com os candidatos a vice-governador do estado. A emissora vai proporcionar um espaço amplo de discussão, tal qual o fez ontem no debate com os candidatos a governador. O mediador do debate será o jornalista Cláudio Andrade. Então, não perca, dia 1º de outubro tem debate eleitoral com os candidatos a vice-governador do Rio Grande do Sul, aqui na RDC-TV. O corpo de um homem foi encontrado sem vida hoje pela manhã dentro do Parque da Redenção, próximo à Avenida Osvaldo Aranha. A vítima foi identificada como Fernando Arami Silva Schlosser, de 45 anos. Segundo a polícia, ele trabalhava como cobrador de ônibus de uma empresa de transporte público da capital.
O crime é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima estava sem carteira ou celular quando o corpo foi encontrado. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a elucidar o crime. E a empresa contratada pelo DENIT começou hoje os serviços de manutenção da Freeway. O contrato assinado na última quarta-feira pelo diretor executivo e o superintendente do DENIT foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Ações como a recuperação do asfalto, a roçada e a limpeza começaram já na manhã de hoje no quilômetro 92 da rodovia no sentido Porto Alegre-Osório. A licitação é válida até o dia 22 de janeiro de 2021. E o Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição está precisando com urgência de doação de sangue do tipo O positivo. Então, quem puder doar deve comparecer ao Banco de Sangue do hospital portando documento oficial de identificação com foto. Além disso, deve cumprir alguns requisitos, como ter idade entre 16 e 69 anos e pesar pelo menos 50 quilos. Deve também estar com a saúde em dia e consumir uma alimentação leve horas antes da doação. O Banco de Sangue do Conceição está localizado no Hospital Conceição, que fica na Avenida Francisco Traem, número 569, bairro Cristo Redentor, aqui em Porto Alegre. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Aos sábados, o horário é até as 2 da tarde ou até cumprir a meta de 80 atendimentos. Lembrando que o doador tem direito, por lei, à folga no dia em que for doar. E a primavera chegou na semana passada, mas com ela veio também um calorzinho típico da próxima estação, né, gente? O verão, que começa no dia 21 de dezembro. E com as temperaturas aumentando, as pessoas acabam tendo mais disposição para praticar a atividade física e ainda mais vontade de cuidar do corpo. E foi dada a largada para o famoso Projeto Verão. Os consultórios das nutricionistas e as academias acabam ficando mais movimentados nessa época do ano. É todo mundo querendo correr atrás do prejuízo. E para isso, a dica básica é boa alimentação aliada a exercício físico. Faltam apenas 3 meses para o verão, mas suando a camiseta a partir de agora, é possível sim emagrecer e estar com o corpo em dia para a chegada da estação mais quente do ano. Mas para isso é preciso determinação e foco. Uma pessoa teria tranquilamente pode perder uns 5, 6 quilos, né? Só que tu tem que botar junto tanto alimentação quanto treino. Uma coisa que as pessoas é até engraçado de falar, mas quanto pior for a situação, mais fácil é de perder peso. Então, se tu realmente está numa dieta muito ruim, não está treinando, não está fazendo nada, tem uma vida muito sedentária, quando tu coloca os dois juntos, o treinamento e dieta, uma atividade cardio, vai ter resultados significativos. A gente tem exemplos de pessoas que perdem 4, 5 quilos no primeiro mês. Muito treino para conquistar o objetivo até dezembro. O ideal é se cuidar o ano inteiro, mas quem deixou para agora, não dá mais para perder tempo. Faz 2 meses e meio, mais ou menos, que eu comecei justamente procurando estar bem pro verão, né? Não só pensando em questão de fisicamente, mas saúde também. Em 2 meses deu muito resultado, não dá para desistir. É difícil resistir a algumas tentações, mas é bem possível ser saudável e não passar fome. Ainda mais com uma variedade de receitas chamadas fit. Consumir frutas com fibras, castanhas também é um lanche prático, rápido, legumes em geral também. Então, é basicamente isso. Muitas vezes as pessoas não gostam de tomar água, não gostam de não ter algum sabor, então tem as águas aromatizadas. Também temos os legumes no forno, creme de frutas vermelhas, que agora a gente dá uma auxiliada bastante também e vem mais esses alimentos. Bolo de caneca, que é um sucesso, todo mundo adora, né? Que vai o cacau. Para auxiliar todo esse processo, também existem os procedimentos estéticos que ajudam a diminuir medidas. Temos a Crio 360, que é exclusivo nosso, que é um pacote completo durante 6 semanas, além da Crio.
junto também com a nossa nutricionista. Hoje em dia busca tanto homens quanto mulheres, claro que ainda as mulheres ocupam 80% dos nossos clientes aqui na clínica, mas os homens vêm buscar mais o emagrecimento, ou então aqueles que já estão em processo de emagrecimento e já praticam esportes, eles vêm mais para tirar aquela gordurinha localizada com a crio ou então com a mesoterapia, né? Hoje em dia eu tenho acompanhamento com nutricionista, academia e dança e corrida, além dos procedimentos estéticos. Eu adoro qualquer procedimento e hoje em dia eu tenho vários procedimentos que eu faço aqui. Faço enzimas, já fiz carboxiterapia, massagem, drenagem e massagem modeladora também. E outras coisas que eu não me lembro. E os resultados, claro, são gradativos e dependem de cada pessoa. Mas seguindo todos esses passos, com a ajuda de especialistas, é certo que para o verão vai dar para exibir o corpo na beira da praia. Tempo instável aqui em Porto Alegre, 19 graus é a temperatura neste momento. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Mais 140 imigrantes venezuelanos chegaram ao estado na tarde desta terça-feira. O grupo vai ficar abrigado em Porto Alegre e em Esteio, na região metropolitana. Yoendre é a mãe da pequena Briendelin, de 3 anos. Mãe e filha venezuelanas estão no Brasil há 8 meses. Elas entraram no país por Roraima e chegaram ao Rio Grande do Sul na tarde desta terça-feira com um grupo de 140 imigrantes que apostam em uma melhor qualidade de vida no sul do país. Aqui, temos uma oportunidade para trabalhar, para ajudar nossos familiares e para seguir para adelante. O processo de interiorização chega à sua 10ª etapa com 2.206 imigrantes levados para 8 estados brasileiros e o Distrito Federal. Do grupo de 140 pessoas que desembarcou em solo gaúcho nesta terça, 9 foram para Esteio, 21 para Canoas e 40 para Cachoeirinha. Na capital são 70, que vão ficar neste abrigo na zona norte da cidade. Os venezuelanos vão poder ficar nestas casas modelo durante o prazo de 6 meses. Empresas aqui da zona norte da capital já demonstraram interesse em ingressar os imigrantes no mercado de trabalho. A prioridade nesses 2, 3 primeiros dias é assistência e saúde, na sequência educação e trabalho. Cada casa modelo do abrigo em Porto Alegre recebe uma média de 11 imigrantes. O Ministério do Desenvolvimento Social negocia com prefeituras de outras regiões do estado para receber mais imigrantes que passam pelo processo de interiorização. Procurar trabalhar com os prefeitos do centro do estado e outras regiões para ver se a gente consegue alimentar essa verdadeira corrente de solidariedade que se formou no Rio Grande do Sul. Na próxima quinta-feira, mais um grupo deverá chegar no Rio Grande do Sul com destino à cidade de Chapada, no noroeste do estado. O programa Cruzando as Conversas de hoje vai discutir a terceirização nas atividades fim das empresas, cuja constitucionalidade foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no final do mês de agosto. O mediador do debate será o jornalista Vitor Dalla Rosa. Então não perca o Cruzando as Conversas, é logo após o Jornal da RDC. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo nas principais regiões do estado nesta quarta-feira. A instabilidade continua no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, faz sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A temperatura fica amena e varia entre 17 e 24 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, faz 14 graus pela manhã e à tarde a máxima chega aos 22 graus, com sol alternando com chuva e muitas nuvens. No norte e no noroeste gaúcho, o tempo fica parecido com as demais regiões do estado. Em Passo Fundo e em Erechim, mínima de 16 e máxima de 27 graus. E em Capão da Canoa, no litoral norte, mínima de 20 e máxima de 25 graus, com sol entre nuvens e pancadas de chuva.
João Batista Filho aqui conosco no estúdio para falar sobre futebol, atualizar o pessoal de casa sobre o dia da dupla Grenal. É isso mesmo, JB? Boa noite. É verdade. Boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu já começo acionando o repórter Guilherme Paz, que acompanhou todos os detalhes do treinamento do Grêmio nesta tarde, já focado no jogo do Campeonato Brasileiro. Guilherme. Tudo bem, JB? Renato Gaúcho ganhou os reforços de Alisson e Michel no treino de hoje. Michel, que estava há 4 meses no departamento médico. Para o confronto contra o Fluminense no próximo sábado às 16 horas, a equipe deve ser reserva, mas com o apoio de Maicon, o capitão que está suspenso para o jogo de terça-feira pela Copa Libertadores da América. Walter Kahneman, que conversou conosco na tarde de hoje, também pode ser uma opção. O zagueiro ele tem 2 cartões amarelos e preocupa para uma eventual semifinal da competição. Everton já disse que uno fica com sentimentos encontrados, né? Porque todo mundo quer jogar na seleção, é o sonho de todo jogador, mas também sabe que em caso de ser convocado uno perde a possibilidade de jogar contra a Palmeiras, que é um jogo muito bom, um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Mas, te repito, uno vai ficar muito feliz por viajar em caso de que eu seja convocado, mas vou estar com o olho também aqui vendo o que acontece com Palmeiras. Infelizmente os jogadores eles acabam ficando divididos, né? Porque tem um jogo importante contra o Palmeiras, mas é a seleção do cara, no caso do Kahneman, no caso do Everton, é a seleção brasileira. E aí o Grêmio até tentou uma desconvocação, mas não é possível, não tem como fazer isso. Os dois vão jogar, o Kahneman até brincou dizendo, ainda não, porque não saiu oficialmente a convocação da seleção argentina, mas já se sabe internamente, ele já foi comunicado, o Grêmio também já foi comunicado que ele vai para a seleção argentina. E o repórter Pedro Oliveira, vamos sair lá da arena e ir para o estádio Beira-Rio, para o CT Parque Gigante, fica ali ao lado, no Rio Guaíba. O repórter Pedro Oliveira atualiza as informações do Internacional. O Internacional treinou na tarde desta terça-feira aqui no CT Parque Gigante, mas a principal novidade foi na Suíça. Não houve resposta da Corte Suíça sobre o atacante Paulo Guerreiro e os seus advogados estudam nova estratégia para tentar liberá-lo. O jogador segue impedido de atuar, ele apenas mantém a forma física por conta no Peru. Mas voltando ao treinamento, apenas os jogadores que não atuaram contra o Corinthians apareceram no CT. Eles fizeram um trabalho em campo reduzido. Dos considerados titulares, apenas Vitor Cuesta apareceu para a imprensa. Os demais ficaram fazendo trabalho no vestiário. Tá certo. Obrigado Pedro Oliveira, que trouxe as informações do Internacional. Teve a entrevista do Rodrigo Dourado, que é o capitão, até destacando que, olha, eu só sou capitão porque o D'Alessandro não tá podendo, mas o D'Alessandro deve, no final de semana, ser o capitão do Internacional. Ele tem tudo para jogar na vaga do Patrick, ali naquele tripé de meio campo do Internacional no jogo contra o Vitória. Tem a chance o Colorado de assumir, inclusive, a liderança do brasileiro, Fábio. Tá certo, JB, muito obrigada pelas atualizações do esporte e o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Uma boa noite e assista agora o programa Cruzando as Conversas. Até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.